Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. A Gênesis, capítulo 3, os milagres do Evangelho. Nós vamos hoje para o tema Numerosas Curas de Jesus. No item 26, Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as fraquezas e todas as enfermidades entre o povo. E tendo a sua reputação se difundido por toda a Síria, lhe apresentavam todos aqueles que estavam enfermos e diversamente afligidos por males e dores, os possuídos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão de povo o seguiu da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. São Mateus, capítulo 4, versículo 23, 24 e 25. Então, à medida que Jesus foi fazendo as suas curas, as pessoas foram seguindo ele. Aí ele foi ganhando essas almas, essas pessoas, nas suas mudanças e transformações, nas suas curas, cada qual da sua maneira, no seu entendimento, no seu merecimento, dos recursos que Jesus poderia mostrar, as diversas formas de se curar alguém, né? No item 27 ele diz o seguinte: de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são, sem contradita, as curas. Ele queria provar por aí que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que o seu objetivo era se fazer útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes com coisas extraordinárias. Então, Jesus não fazia circo, ele não fazia as curas para chamar a atenção em forma de espetáculo, mas ele fazia as curas para ensinar que as pessoas podem fazer o bem, podem agir em prol do próximo. Aliviando o sofrimento, ele prendia a si as pessoas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que se tivessem sido feridos apenas pelo espetáculo dos olhos. Por esse meio, ele se fazia amar, ao passo que, se tivesse limitado a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhe pediam os fariseus, a maioria veria nele somente um feiticeiro ou um hábil escamoteador que os desocupados tivessem visto para se distraírem. Então ele era tentado o tempo todo, né? Do tipo, faz coisas acontecerem e que não tem uma explicação para aquele povo naquele momento. As pessoas exigiam dele espetáculo. Ele era tentado a fazer isso. Se ele fosse um espírito inferior, talvez passasse pela cabeça dele que, mesmo sendo um espetáculo, ele chamaria a atenção daquelas pessoas para que ele pudesse passar a mensagem de Deus. Mas ele, na sua infinita sabedoria, né, na sua superioridade moral, Jesus não cedia a essas tentações de fazer espetáculos. Em locais, alguns locais onde ele fez a cura, ele até pedia para não dizer a ninguém que aquela pessoa tinha sido curada. Mas, querendo ou não, os seus feitos foram aparecendo. E um foi contando para o outro, e isso chegou na sinagoga, como a gente estudou ontem, onde os judeus não aceitavam essas curas que Jesus produzia. Eles colocavam que Jesus era o anti-Moisés, né? Aquele que estava indo contra as leis mosaicas. Eles tinham medo de perder o poder que eles ainda tinham perante a sociedade da época, através do medo, do pânico que Moisés pregava nas suas leis, que era necessário na época dele. Mas a época de Jesus já era outra. Ainda que as pessoas se divertissem com pessoas jogadas lá aos leões, queimadas, né? Em fogueira, ainda que existisse essa maldade, esse atraso moral das pessoas da época de Jesus, já tinha alguns avanços, já existia
algumas centelhinhas divinas plantadas ali para uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais solidária. E Jesus estava jogando suas sementes de amor por onde passava. E essas sementes de amor, como é dito na parábola do semeador, né? Onde ele foi jogando as sementes, teve terreno que foi fértil, que cresceu as suas sementes, e teve outros que não, que o vento levou, não criou raiz. Como sempre é, cada espírito tem a sua evolução própria, tem o seu momento próprio para evoluir. Então nem todos Jesus resgatou ali naquele momento, mas grande parte pararam para pensar sobre as suas palavras, pararam para observar os seus feitos não como um espetáculo circense, mas sim como alguém que só desejava fazer o bem, e que fazendo o bem haveria consequências dentro desse bem. Que aquele que era banhado pelos seus feitos de bondade, de caridade, eles também seguiam os passos de Cristo, eles também se tornavam pessoas melhores e boas. Então ser bom era maravilhoso. Oferecer o outro lado, como Jesus disse, haveria consequências boas. E é isso que Jesus tentou o tempo todo passar às pessoas. Não é espetáculo, é algo natural, não existe milagre, é algo natural. Nós temos energia, nós temos fluidos, é só trabalhar esses fluidos, a mudança dos fluidos ruins pelos bons. Você pensar, agir, sentir coisas boas faz com que a sua energia se exalte. Ela sendo exaltada, ela vai atrair coisas boas. E Jesus foi, ao longo do tempo que foi passando sua palavra, de mão em mão, por onde ele passava nas cidades, foi ficando essas palavras de amor, esses gestos de carinho, de caridade. Assim, quando João Batista envia a ele seus discípulos para lhe perguntar se ele era o Cristo, ele não disse, eu o sou, porque qualquer impostor o poderia dizer também. Não lhes falou nem de prodígios, nem de coisas maravilhosas, mas lhes respondeu simplesmente, ide dizer a João, os cegos veem, os enfermos são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Isto era lhes dizer, reconhecei-me pelas minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto, porque aí está o verdadeiro caráter da missão divina. Olha que maravilhoso essa frase, gente, né? É tão importante a gente ser reconhecido não pelo nosso nome, né? Eu, Patrícia, eu fui professora, então onde eu ia, as pessoas reconheciam o meu nome sim, mas não porque eu era a professora Patrícia. Não adiantava eu chegar lá e falar o meu nome inteiro, mostrar minha identidade, meus documentos, meu certificado e falar, tá aqui, a professora. Isso qualquer um podia ser. Agora, era interessante que aonde eu chegava, as pessoas falavam, nossa, professora Patrícia, aqui a gente ficou sabendo que a senhora faz uns projetos legais, a senhora trabalha diferente com a sua criançada. Então, o meu trabalho, as minhas ações chegavam primeiro nos locais antes do meu nome. Isso não me envaidece, mas me deixa feliz. Sinal que eu estava no caminho certo. Sinal que eu fiz a diferença por onde eu passei. E Jesus não queria que ele fosse exaltado em nome. Ele queria ser lembrado pelos feitos bons que ele fazia. As sementes boas que ele plantava. E principalmente as consequências. O retorno qual era? Deu certo. Ele pode ter passado os perrengues que passou, mas ele plantou e germinou. Então o que Jesus queria? Ser reconhecido pelas suas obras. Ele poderia falar, sou eu, sou Jesus, eu sou filho de Deus e pronto. E agora vocês precisam me acatar, porque eu sou um ser supremo, eu sou perfeito. Vocês não, eu estou aqui só para ensinar vocês, então presta atenção. Ele poderia ter chegado assim, mas isso ia
contra aquilo que ele foi a vida toda. Humilde. Ele ia ser orgulhoso, ele ia ser prepotente, ia ser completamente diferente do evangelho que ele pregava. Então Jesus, com as suas palavras, ele era muito sábio. Antes dele falar, ele pensava muito qual é a palavra que ele poderia usar, que não fosse mal interpretada e que ele fosse julgado e condenado por ser contraditório àquilo que ele dizia pregar. E ainda assim, tomando todo o cuidado com o que falava e como falava, ele foi pregado na cruz. Porque muitos não entenderam a mensagem. E não é à toa que Jesus, lá na cruz, ele ainda fez a oração pedindo a Deus que perdoasse aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Aí quem olha aos olhos assim no grosso, fala, como não sabia? Estavam pregando, matando uma pessoa. Lógico que sabe que isso é errado, sabe que isso dói, que isso machuca. Mas as pessoas estavam pregando, condenando, julgando ele, porque não entenderam os seus ensinamentos. Acharam que Jesus era um impostor, que Jesus era um louco, um fanático, um lunático, que Jesus era uma falsa, algo que viesse inclusive amando, não sei se na época existia essa palavra, né, o diabo, mas que fosse das forças das trevas que viessem ali para ameaçar o quê? Os judeus, a ordem mosaica, que vinha para inibir, para acuar o governo de Roma. Ele estava sendo algo que estava ali para prejudicar os que estavam na sua zona de conforto. Então viram Jesus como um inimigo e não como um amigo. Viram Jesus como alguém que estava ali incomodando e não curando, amando, servindo. Pela falta da compreensão humana, Jesus foi pregado na cruz. E aí ele, mesmo lá na cruz, ainda teve o seu ensinamento, onde ele diz, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. E é assim que Jesus fez as curas dele, o trabalho de evangelizar, sempre voltado para o bem e no perdão. No item 28, ele diz o seguinte, é também pelo bem que faz que o Espiritismo prova a missão providencial. Cura os males físicos, mas cura sobretudo as enfermidades morais. E aí estão os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus adeptos mais sinceros não são aqueles que foram feridos pela visão dos fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração pela consolação. Aqueles que se livraram das torturas da dúvida, aqueles cuja coragem se revelou nas aflições e que auriram a força na certeza do futuro que veio lhes trazer, no conhecimento do seu espiritual e de seu destino. Eis aqueles cuja fé é inabalável, porque sentem e compreendem. Aqueles que veem no Espiritismo somente efeitos materiais não podem compreender a sua força moral. Também os incrédulos, que o conhecem apenas pelos fenômenos dos quais não admitem a causa primeira, veem nos espíritas somente escamoteadores e charlatães. Não será, pois, pelos prodígios que o Espiritismo triunfará sobre a incredulidade, é multiplicando seus benefícios morais, porque se os incrédulos não admitem os prodígios, eles conhecem, como todo mundo, os sofrimentos e as aflições, e ninguém recusa os alívios e as consolações. Então veja bem, esse ponto aqui, eu pelo menos, Patrícia, não estou respondendo pelo centro, nem pelo Espiritismo, estou respondendo por mim, Patrícia. Eu era da católica, eu frequentei a católica até os 16 anos.
E quando eu entrei no Espiritismo, eu entrei porque praticamente me obrigaram a entrar. Foi uma situação assim de uma pessoa que eu não conhecia e falou, olha, eu precisava passar aqui, te dar um recado e você tem que ir num centro espírita. Então praticamente eu fui obrigada a ir num centro espírita sem nem saber como é que funcionava o centro espírita. Então eu não fui por curiosidade, não fui por necessidade, não fui por nada, fui porque fui obrigada. Mesmo vivendo um turbilhão de problemas na época, que uma menina de 16 anos normalmente atravessa, além da questão da adolescência, família, trabalho, aquela questão de se firmar, se estabilizar, eu não tinha um problema religioso. Para mim estava bom na católica. Eu ia lá todo domingo, olhava o padre, a missa, tomava a minha hóstia, paquerava os meninos de igreja, ia para quermesse. Então a católica para mim ela tinha um significado assim mais de convivência social do que religiosa, bem dizer. A parte religiosa da católica, o que eu não aceitava, não conseguia entender, né, a necessidade do terço, da vela, das estátuas, aquela coisa toda. Então eu questionava isso, mas dentro de mim, porque a gente não podia abrir a boca, né? Existia lá dentro aquele respeito, que você não pode perguntar por quê. Então, você só tem que aceitar. E quando eu fui para o centro, praticamente obrigada, eu não tinha um motivo, uma razão, um objetivo de estar ali. Mas à medida que eu fui assistindo palestra, que eu fui sendo esclarecida numa coisinha ou outra, que aquela dúvida que estava dentro de mim, ela cresceu e ao mesmo tempo as respostas foram surgindo, e aí veio a base da doutrina espírita, que são as obras do Kardec, que vem trazendo o bálsamo do conhecimento através de um raciocínio lógico, através de respostas claras, objetivas, que não ficam dando voltas e nem criam dúvidas, mas que esclarecem de fato quem você é, de onde você veio, para onde você vai, por que você passa por determinadas situações, e que ninguém é santo, que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo precisando fazer a sua reforma íntima, que nós temos defeitos, que nós temos que aprender com os nossos erros, que ninguém precisa ficar se martirizando porque errou, se julgando, condenando. Então, assim, a partir do momento que a doutrina esclarecedora entrou na minha vida e eu na vida da doutrina, a Patrícia foi melhorando. E olha, gente, que eu passei dos 16 até os meus 50, bem dizer, dentro da casa espírita, assistindo palestra, participando de alguns cursos, fazendo algumas atividades, né, eu fui evangelizadora, trabalhei com a mediunidade, trabalhei com passe, trabalhei de fluidificar água, limpei banheiro, ajudei o mais que eu podia na separação de roupas, no trabalho fraterno, enfim, um pouquinho de cada coisa eu fiz na doutrina espírita, dos 16 aos 50 anos. Não foram suficientes para uma reforma íntima real. Uma coisinha aqui e outra ali a gente vai ajustando, né? Através do conhecimento que a doutrina dá. Sem espetáculo. Sem essa de comunicação espiritual, sem essa de recados do plano espiritual. Não. Trabalho na casa espírita e esclarecimento através das obras. Eu fui me melhorando um pouquinho. Aí eu falo para vocês, as obras eu estudei pouco, nesses anos todos, dos 16 até os 50. E aí eu posso falar com todas as letras que a partir do momento que eu me aposentei e que eu sentei aqui e achei dentro de uma proposta de estudo, uma forma de ser útil, a levar a palavra, a levar os esclarecimentos, a levar os ensinamentos da doutrina para outras pessoas, tem 2 anos e pouquinho que eu estou fazendo isso, eu tenho aprendido muito mais e me transformado um pouquinho mais do que todos os outros anos anteriores. Porque, de fato, a doutrina espírita, ela não é para qualquer um, ela é para quem aguenta. Ela é disciplinadora. Ela é aquela coisa assim do tipo, a partir do momento que você sabe, a responsabilidade não é de mais ninguém. A responsabilidade é sua. A transformação é individual. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você.
Não adianta, como nas outras religiões, você chega, você fala, o padre vai me absolver, o pastor vai me abençoar. Na doutrina espírita não tem isso, é você por você. Você é colocado diante do espelho e fala, olha, tem que estudar, tem que ver o que está acontecendo, tem que entender e tem que mexer, tem que transformar isso aí. E só depende de você. E algumas pessoas não suportam isso, algumas pessoas correm disso. Algumas pessoas vão no centro para ver manifestação mediúnica. Querem estudar o livro dos espíritos para ser médium, para desenvolver mediunidade, para ter comunicação espiritual. Tem pessoas que vão no centro espírita esperando uma comunicação espiritual. Aí se não vem uma comunicação do pai que morreu, do irmão, do filho, fala, aquele centro ali é devagar. Não teve manifestação mediúnica, então aquele centro não presta. Tem outros que vão em centro para fazer cirurgia, para fazer um momento de cura. Se o centro não oferece isso, o centro não presta. Se o centro for de estudo, é um centro parado, chato, ninguém quer ir. Eu sou adepta do Centro Caminho da Luz, em Hermelino Matarazzo. É ali que eu comecei, é ali que eu vou até hoje. Hoje eu não vou com tanta assiduidade, até por conta da minha comorbidade, porque eu moro longe. Hoje eu moro em Itaquá. Há 25 anos eu moro em Itaquá. E eles são de Hermelino. Então, tanto a parte de localização, né, para essa logística, a questão da minha saúde. Antes eu trabalhava o dia inteiro, agora a questão de saúde não deixa eu ficar saindo de casa sempre. Então, eu não sou tão assídua, mas eu sou do Caminho da Luz. É um centro disciplinado, é um centro que existe um rigor para as atividades, tem que ter hora, tem que ter dia, é o compromisso, e ali não tem essa exposição da mediunidade. Nós entramos em salas fechadas, os médiuns, e trabalham quietinho lá, ninguém vê. O passe, você toma o passe numa salinha fechada, tranquila, ninguém vê. Quando a pessoa sai do passe, ficam os espíritos lá para comunicação. Ninguém fica sabendo como é que foi as comunicações. Nós tratamos dos espíritos lá de porta fechada. E a casa oferece cursos. Ou seja, ela está fazendo exatamente o que está sendo dito aqui. O espiritismo não veio para resolver. Ele veio para te ajudar a que você resolva a situação. Você se transforme. Então, o Espiritismo podia muito bem chegar e falar assim, nós somos a terceira revelação. Depois de Moisés, Jesus, agora somos nós aqui na parada e quem vier até nós está curado. Né? O Espiritismo podia fazer isso. Algumas religiões fazem. Mas o Espiritismo não faz, porque ele parte do princípio da humildade, do trabalho individual que cada um deve ter, do seu mérito pessoal, da sua reforma íntima, que cada um deve buscar e transformar a si próprio, e principalmente cada um buscando através dos estudos. Não é através de manifestações, mas através de estudos. Tá certo, Patrícia, procurar por uma cirurgia espiritual? Tá, ela existe para isso, você pode buscar, mas só isso, já vou adiantando, não vai resolver. Não adianta uma pessoa que só quer se curar, mas para você se curar, você precisa primeiro curar aqui dentro. E para curar aqui dentro, você tem que entender. E para você entender, você tem que estudar. E para você estudar, você tem que ter disciplina. Você tem que ter dedicação. Você tem que ter humildade. Você tem que ter reconhecimento de que sozinho você não é capaz. Então você vai precisar de ajuda. Um grupo mediúnico, um grupo espírita, pode muito bem auxiliar nos seus estudos. Os estudos hoje, eles podem ser feitos na casa espírita, eles podem ser feitos virtualmente através de um grupo de WhatsApp, pode ser feito através de lives, pode ser feito através, como nós estamos fazendo aqui, vídeos, filmagens que são colocadas na internet. Por isso que eu falo que no canal do YouTube, quando eu posto, eu quero ouvir o comentário do outro. Acontece muito, né? Eu estou pagando minha língua até não querer mais. Acontece muitos comentários sobre os estudos nas plataformas que eu não acreditava que ia ser bom. Eu colocava os vídeos lá no começo e falava assim, gente, eu não gosto daqui. São dois ambientes assim que eu não sou muito chegado.
É a plataforma do TikTok e a plataforma do pai. Eu não gosto, porque tem lá no meio não só coisas que a gente quer ver, mas como tem muita coisa que a gente não quer ver. Por mais que você selecione os tipos de vídeos que você está interessado, vem sempre coisas de baixo nível no meio, e eu não gosto de ver. Aí eu entrava nessas plataformas e falava assim, não vai dar muito certo isso daí, sabe? E é onde mais está dando. Porque ali, principalmente a turma do TikTok, tem gente que é assídua, já fica esperando eu postar o vídeo para poder fazer um comentário embaixo, para dar um retorno do que entendeu, daquilo que foi bom para ele, daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele não pensava e agora ele está pensando. Isso é gratificante. E querendo ou não, é estudo. Não é um estudo rigoroso, com disciplina, de horário, de dias, né? Mas eu vejo que as pessoas ficam esperando o momento de eu postar. Assim que eu posto, já vem um comentário logo em seguida. Eu não sei se tem alguma forma do celular avisar que a pessoa está postando vídeo. No YouTube tem, né, o sininho. Mas no TikTok e no Quai eu não sei se tem esse tipo de aviso. Eu sei que é incrível. Eu mal coloco o vídeo, já vem um comentário embaixo. E acaba se tornando o quê? Um momento de estudo, porque se eu falo, a pessoa rebate, a pessoa coloca a situação dela, dá exemplos, eu vou lá e também, né, continuo aquela conversa, aquele diálogo, é muito gratificante. E a doutrina é isso, é você ganhar as pessoas pelo diálogo, pela troca de experiências, pela construção de uma moral melhor, e não pela vaidade de manifestação de espíritos, de curas espíritas. Nossa, eu tenho visto assim, eu não estou respondendo pela doutrina e nem por sempre. Eu, Patrícia, sou completamente contra aqueles centros espíritas que ficam colocando na sua propaganda, né? Vai ter palestra com a Maria. E nessa noite da palestra da Maria vai ter curas espíritas, ou então vai ter comunicação espiritual, cartas mediúnicas. Eu não gosto que coloque esse tipo de coisa. Eu, Patrícia, não gosto. Mas, Patrícia, precisa fazer a propaganda. Propagar a doutrina também é caridade. A gente sabe que propagar a doutrina é caridade. Fazer espetáculo da doutrina não é caridade. Porque muitos vão lá, não é para assistir a palestra da Maria, mas muitos vão estar indo lá para ver a cura, para ver a sessão mediúnica. Eu trabalhei num grupo de apometria onde as pessoas iam e não relaxavam, não fechavam o olho, ficava buscando o que é que vai acontecer aqui, eu quero ver. É normal a gente ter uma certa curiosidade, mas viver pela curiosidade, manter a curiosidade acesa de forma improdutiva, não é legal. A curiosidade que transforma é bacana, mas a curiosidade só pela curiosidade não tem fundamento. A pessoa cansa de tudo aquilo num determinado momento, porque não atinge o objetivo dela, que é matar a curiosidade dela, e ela vai embora. Então, o centro espírita ele não é para matar a curiosidade de ninguém. Ele não é para fazer espetáculo. O centro espírita ele é um local para você aprender a fazer a sua reforma íntima. É um local de evangelização, é um local que você vai estar diante de você mesmo. E que você vai perceber os erros, as falhas que você tem e não vai julgar e condenar, mas pelo contrário, você vai se perdoar e vai trabalhar esses erros para o seu bem, de forma que você não cometa mais, como Jesus mandava. Então o Espiritismo ele não tem nada de excepcional. Ele é uma religião, sim, com fundamentos em filosofia e ciência. Então nós temos condições através dele de evoluir bastante. É a terceira revelação? É, mas ele não se gaba disso. O que o Espiritismo quer é propagar a caridade. A nossa meta é o bem, é desenvolver nas pessoas o melhor dentro delas. Mas isso não é o Espiritismo que desenvolve, não é o espírita que vai desenvolver naquele que acabou de chegar. É cada um buscando isso. É cada um entrando na doutrina e buscando a sua melhora através dos estudos. Nós só temos condições de desenvolver se a gente estudar. É refletindo sobre as palavras, é refletindo sobre as ações de Cristo, é refletindo sobre as comunicações que vêm do plano espiritual. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Geraldinho,
ele teve contato com o Chico por muito tempo, né? Ele é um estudioso e tal. E ele pegou e falou assim, quando ele afirmou que Chico aceitava a ufologia, aceitava vida em outros planetas e dizia que existiam os extraterrestres, e ele falou isso depois que o Chico faleceu, né, desencarnou, as pessoas caíram matando em cima dele. Falaram, você está usando o nome do Chico para se aparecer, porque Chico nunca falou de extraterrestre, porque Chico nunca falou de ufologia, Chico é espiritismo não tem nada a ver com isso. Nossa, gente, aí eu ouvi uma palestra dele ontem arregaçando. Ele falou, gente, eu recebi tanta paulada daqueles que se dizem espíritas, porque o espírita, ele compreende as situações, ele estuda, ele vai buscar a verdade mais próxima da sua realidade, porque a verdade verdadeira, essa não existe ainda. Nós não temos compreensão da verdade. Quem somos nós para saber a verdade? O espírito da verdade, segundo alguns, é Jesus, que vem no livro dos espíritos da comunicação. Agora imagina, nós estamos longe do que é verdade. Agora, me criticar, execrar o meu nome, dizendo que eu sou oportunista, que eu esperei o Chico desencarnar para utilizar o nome do Chico para ficar famoso, eu tomei cada nome de charlatão para baixo daqueles que se dizem espíritas. Por que eu falo daqueles que se dizem espíritas? Porque o espírita tem que estudar, o espírita tem que entender as obras, tem que ter uma compreensão sobre o plano espiritual. E o Chico, ele pode ter falado pouco sobre o assunto ao ponto de passar batido e algumas pessoas não terem visto, porque teve o Pinga Fogo de 1971, feito pela TV Tupi, aberto o canal para todos os outros, onde Chico dizia sobre extraterrestre. E além desse Pinga Fogo, onde o Chico citava os extraterrestres, teve a segunda obra do Chico. Ele teve mais de 500 obras escritas. Aí ele pede para as pessoas que estão assistindo a palestra levantar os braços quem leu todas as obras do Chico. Lógico, ninguém levantou a mão. Mais de 500 obras, você precisa de mais de uma encarnação para ler tudo isso. E mais do que ler, compreender, né? Tem obra do Chico que foi escrita em inglês. Então, como é que você vai ler? Tem que esperar a tradução. Enfim, ele falou assim, quem leu a segunda obra, então? A primeira obra é Parnaso de Além-Túmulo, que são os poemas ditados por espíritos desencarnados e importantes, que foram importantes quando encarnados, né? Eram personalidades reconhecidas. Esse livro, Parnaso de Além-Túmulo, eu me comprometi, né? Não sei se eu vou conseguir, e acredito que não, mas é uma tentativa. Eu conversei com Deus e falei assim, Senhor, eu vou abrir um canal onde eu vou postar só as obras do Chico. E eu comecei pela primeira, Parnaso de Além-Túmulo. Então, eu abri um canal no YouTube, onde é um canal só do Chico. E eu vou fazendo as leituras. Esse aqui eu não faço compreensão. Eu não fico conversando com as pessoas sobre o que eu entendi. Esse daqui é só de poema. Eu faço a leitura dos poemas lá no canal. Quando terminar o Parnaso, eu já comprei a segunda obra. E assim eu fiz um trato com Deus, que eu vou ler todas as obras do Chico de forma cronológica. Aí eu imprimi isso aqui. As letrinhas estão tão pequenininhas, né? Eu não sei quantas folhas tem aqui, ó. Mas é papel que não acaba mais, ó. Cada letrinha dessa que você tá vendo aqui é uma obra do Chico. São mais de 500 obras. Eu pedi para Google todos os nomes das obras do Chico, em ordem cronológica. E fiz um trato com Deus. Falei, Senhor, se for da sua vontade e eu conseguir, eu quero ler todas as obras. Isso eu tive, para mim, já vai fazer um mês, mais ou menos.
eu acredito que já tem um mês, mais ou menos, que eu fiz esse trato com Deus. Eu falei, se for da sua vontade, eu fico aqui até cumprir as 500 obras, as mais de 500 obras do Chico. Eu vou ler todas. Então, em ordem cronológica, eu já comprei o Parnaso e já comprei a segunda. E quando ele falou na palestra, quem já leu a segunda, eu já me senti desse tamanhinho, né? Porque eu falei assim, eu não li nem a primeira. A gente só conhece o Nosso Lar e os Mensageiros porque saiu em vídeo. Grande parte dos espíritas, que se dizem espíritas, nem leram a obra do Nosso Lar e os Mensageiros. Foram no cinema assistir o filme. E é o que aconteceu comigo. Eu li o Nosso Lar, os Mensageiros, mas não entendi muita coisa, e o que eu fui entender foi o vídeo, né, o filme. Agora, com 53 anos, que eu completei há 3 dias atrás, é que eu estou indo para as obras do Chico. Aí quando ele falou, quem leu a segunda? Eu me encolhi na minha cadeirinha aqui em casa e falei, eu não li. Eu não terminei nem o Parnaso, nem o primeiro ainda. Ninguém no auditório onde ele estava fazendo a palestra levantou a mão para falar que leu a segunda obra do Chico. E a segunda obra do Chico, Cartas de uma Morta. Adivinha quem é a morta na segunda obra do Chico? A mãe do Chico Xavier. Ela descreve como que foi, ela chegando no plano espiritual, as coisas que permitiram que ela visse de outros planetas, ela descrevendo como que é Saturno, que ela era louca para conhecer Saturno quando ela estava encarnada, ela achava que era o planeta mais bonito do sistema solar, e na época dela, na década de 30, se eu não me engano, era uma época que não existia sondas, né? Toda essa parafernália jogada no universo para poder saber de planeta. O mais que tinha eram 9 planetinhas, que contava com Plutão na época, o sistema solar Via Láctea. Então, ela não conhecia mais do que isso nos livros da escola. E ainda assim ela era apaixonada por Saturno. Aí ela pediu para conhecer Saturno e levaram ela até lá. E ela vai descrevendo o planeta Saturno como é. E aí ela vai descrevendo os extraterrestres que moram em Saturno, que são espíritos mais elevados do que nós aqui na Terra. Isso na década de 30. Já eram muito mais elevados do que nós aqui. Espíritos com feições completamente diferentes dessa feição humana que nós conhecemos. E ela descreve o extraterrestre. Quer dizer, nós somos aqueles espíritas que estudam pouco, sabem nada e falam muito. Porque nós julgamos tudo aquilo que a nossa vã filosofia acredita. O espírita de verdade não é o que fica indo buscar manifestação mediúnica, nem cura, nem nada que seja excepcional, porque de excepcional não tem nada para isso que nós estamos estudando nesse livro. Para saber que as curas não tem nada de paranormal, nada de extraordinário, que tudo tem um porquê, que existem fluidos, que existem energias, que existem correntes elétricas dentro desse patamar de energias que nós temos, que nós carregamos no nosso perispírito, que nós carregamos no nosso espírito, que nós carregamos na nossa carne. Então nós estudamos para saber que não existe nada de anormal, nada de excepcional, tudo tem uma explicação, mas para saber das explicações não precisa estudar. Aí quando a gente não estuda, a gente fala abobrinha, como esses espíritas malharam o Geraldinho dizendo, aonde que Chico falou de extraterrestre? Ele pode ter falado pouco, uma coisa ou outra, as pessoas não viram, pularam essa parte, né? Mas ele escreveu, tem obra dele, inclusive. E Cartas de uma Morta fala sobre os extraterrestres, sobre ufologia. E o espírita, por sua ignorância, por falta de conhecer, por falta de estudar, não sabe. E ainda julga e condena. Então é isso. Aqui ele está colocando que o mais importante de Jesus eram as coisas que ele fazia. Não era o nome dele. As coisas do espiritismo mais importantes são os seus estudos, a base doutrinária, o seu conhecimento para a sua reforma íntima. Não é a parte de manifestações. É necessário, às vezes, para algumas pessoas verem manifestação. Tem gente que é São Tomé, tipo Patrícia. E olha que eu estou ficando menos São Tomé, hein? Eu estou melhorando. Como diz o De Luca, eu estou ficando melhorzinha. Tem coisas que não preciso mais ver. Eu já sinto, eu já sei. E é justamente base de estudo.
Não é assim, eu sei porque eu quero saber, não é eu entendo porque eu... Não, é porque eu estudei. É porque o estudo me convenceu. Faz sentido, tem lógica. A doutrina é filosofia, ela traz respostas. A doutrina é ciência, ela traz comprovação. E ela é Jesus, ela é religiosidade, ela traz moral. A doutrina é maravilhosa, mas a gente precisa entender que não precisa de espetáculo para trazer a doutrina. A gente precisa entender ainda nos dias de hoje que quem vier para a doutrina, seja vindo pela dor, vindo porque quer um consolo, vindo porque quer uma melhora, vindo porque foi jogado lá dentro como eu fui, não importa. Mas quem vier na doutrina seja recebido e que essa pessoa entenda que a doutrina espírita não é para qualquer um, não é para quem quer, mas para quem aguenta, porque precisa estudar. A doutrina é estudo, a doutrina é dedicação. E como dizia o Emmanuel para o Chico, é disciplina. Disciplina e disciplina. Aí a gente melhora.